Espere. Se você tem mais de 50 anos e está com coceira na pele, não role mais para baixo. O que vou dizer agora pode salvar a sua vida. Em 15 anos de trabalho, vi centenas de pacientes que ignoraram uma simples coceira. Sabe o que aconteceu no final? Câncer em estágio 4. Hoje quero contar uma verdade para vocês que os clínicos gerais não dizem porque não tem tempo. Porque para eles não importa. Mas eu não consigo ficar calado quando as pessoas morrem por falta de conhecimento. Prepare-se. Agora você vai aprender 7 sinais que sob nenhuma circunstância devem ser ignorados. 2 anos atrás, uma mulher chamada Maria, de 58 anos, veio até mim. Ela reclamava de coceira nas palmas das mãos. Durante 6 meses, ela usou creme e achava que era ressecamento da pele ou por causa da idade. Eu olhei para as mãos dela e congelei. Imediatamente a encaminhei para exames. Uma semana após o diagnóstico, ficou claro que era câncer de pâncreas em estágio 3. Sabe o que ela me disse? Ela disse: se eu soubesse, teria vindo até você mais cedo. Então, para que você não cometa o mesmo erro, preste atenção em cada palavra que eu disser neste vídeo. Coceira na pele em pessoas idosas não é apenas uma coceira simples. Isso é um sinal de alerta do seu corpo, principalmente se você tiver mais de 55 anos. A estatística é assustadora. De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, em 30% dos pacientes com câncer, a coceira foi o primeiro sintoma, muito antes da dor, fraqueza ou perda de peso. Mas 95% dos médicos das clínicas só te dão uma pomada para alergia e te mandam para casa, e aquela pessoa morre 1 ano depois. Por que isso acontece? Agora eu vou explicar de forma simples para vocês. Quando um tumor ou nódulo cancerígeno aparece no corpo, ele libera toxinas. Essas toxinas entram na corrente sanguínea, o fígado tenta neutralizá-las, mas quando as toxinas ficam em excesso, começam a causar coceira através da pele. O resultado é a coceira. Além disso, as células cancerígenas produzem substâncias que estimulam as terminações nervosas. Você sente coceira, mas não percebe que não é a sua pele que está coçando. São esses nervos que estão enviando sinais. Mas o mais perigoso é a síndrome paraneoplásica. O que é isso? É uma condição em que o sistema imunológico tenta combater o tumor, mas por engano ataca tecidos saudáveis, incluindo a pele. Aparecem coceira, erupções cutâneas e vermelhidão, e as pessoas acham que é alergia, dermatite ou algo assim, enquanto na verdade elas têm câncer. Pesquisas da revista britânica de dermatologia com 16 mil pacientes mostraram dados chocantes. Em pessoas com mais de 60 anos com coceira crônica sem causa aparente, o risco de câncer era 4 vezes maior. 4 vezes mais. Prestem bastante atenção. Vou passar para vocês 7 sinais específicos. Se você tiver pelo menos 2 desses sinais, vá ao médico amanhã, não daqui a uma semana. Amanhã. Sinal número 1. Coceira nas palmas das mãos e solas dos pés, especialmente à noite. Esse é um sinal clássico de problemas no fígado ou nas vias biliares, e isso geralmente significa câncer de pâncreas, fígado ou vesícula biliar. Por que exatamente nas palmas das mãos? Lá está cheio de terminações nervosas. Quando os ácidos biliares se acumulam no seu sangue por causa de um tumor, são exatamente esses nervos que são estimulados primeiro. Se a coceira piora à noite, isso é um sério sinal de alerta. À noite, o fígado fica mais ativo. As toxinas se acumulam mais rapidamente. O que fazer? Faça o teste imediatamente. Bilirrubina A, S-T-A-L, T, fosfatase alcalina e ultrassom abdominal. Sinal número 2. Coceira por todo o corpo, sem erupção cutânea. Observe que não há erupção cutânea. A pele está limpa, mas a coceira é insuportável. Isso quase sempre é um problema do sistema. Existem 3 razões principais: linfoma, leucemia ou câncer de órgão interno com metástase. No linfoma ou câncer do sistema linfático, 30% dos pacientes apresentam coceira, e muitas vezes esse é o único sintoma nas fases iniciais. Por que não há erupção cutânea junto? Porque o problema não está na pele, está no sangue. As células cancerígenas liberam histamina e citocinas, e isso causa coceira diretamente através do sistema nervoso. O paciente se coça até o ponto de sangrar. Não consegue dormir à noite. Os médicos dizem que é estresse, nervosismo, receitam calmantes, e 6 meses depois, o câncer já está no estágio 3. O que deve ser feito? Solicite um hemograma completo com fórmula para leucócitos. ES. Sim, pode dar.
faça imediatamente uma tomografia computadorizada dos gânglios linfáticos. Sinal número 3, coceira associada à icterícia. Icterícia é quando a pele e a parte branca dos olhos ficam amareladas. Mesmo um pouco é importante. Se houver coceira junto com icterícia, em 70% dos casos é câncer de pâncreas. 70% significa 7 em cada 10 pessoas. O que acontece? O tumor comprime os ductos biliares, a bile não consegue sair, ela se acumula no sangue. É aí que começam a icterícia e a coceira intensa. O câncer de pâncreas é um dos cânceres mais agressivos. Até o último momento não apresenta nenhum sintoma, mas coceira e icterícia são sintomas iniciais. Lembre-se de que a icterícia nem sempre é evidente. Às vezes só se vê um leve tom amarelado na pele. Olhe para si mesmo à luz do dia. É melhor tirar uma foto e comparar com uma foto de um mês atrás. O que você deve fazer? Ultrassonografia pancreática, tomografia computadorizada ou ressonância magnética do abdômen. Marcadores tumorais, como o D19, devem ser verificados imediatamente. Sinal número 4. A coceira na região anal ou nos genitais é comum em pessoas idosas. As pessoas têm vergonha de falar sobre isso. Eles tratam isso com supositórios para hemorroidas. Enquanto isso, pode ser câncer de cólon ou dos órgãos genitais. É especialmente perigoso se a coceira vier acompanhada de sangue nas fezes. Mudança no formato das fezes, como se estivessem finas como um lápis, necessidade frequente de ir ao banheiro, sensação de evacuação incompleta, tudo isso é perigoso. O câncer de cólon, em seus estágios iniciais, causa coceira porque o tumor estimula as terminações nervosas. Em mulheres, coceira nos órgãos genitais após os 60 anos pode ser um sinal de câncer de vulva ou de colo do útero. Nos homens, o câncer de próstata pode se espalhar para o cólon. Não tenha vergonha. A vida é mais importante que a vergonha. O que verificar? A colonoscopia é desagradável, mas salva vidas. Além disso, as mulheres devem se submeter a um exame ginecológico e os homens a um exame urológico e ao teste de PSA. Sinal número 5. Coceira no couro cabeludo, com queda de cabelo localizada, não é apenas caspa, mas sim coceira intensa. Além disso, o cabelo cai em tufos, surgem falhas no couro cabeludo. Isso pode ser um linfoma fúngico cutâneo, um tipo de câncer raro, mas muito insidioso. Nos estágios iniciais, manifesta-se como dermatite ou psoríase. Os médicos tratam o câncer com cremes durante anos enquanto ele progride. Medicamentos antifúngicos e anti-inflamatórios comuns não ajudam. Você trata a infecção por 1 ou 2 meses, mas não surte efeito. Procure um oncodermatologista o mais rápido possível. O que verificar? Biópsia do couro cabeludo. Essa é a única maneira de diagnosticar isso com precisão. Sinal número 6. Coceira associada à perda de peso sem fazer dieta. Se você não perdeu peso intencionalmente, não fez dieta e se alimentou normalmente, mas mesmo assim emagreceu, em 80% dos casos trata-se de câncer. Coceira aliada à perda de peso é uma combinação que quase sempre indica câncer. Por que você perde peso? As células cancerígenas consomem seus recursos. Elas se alimentam da sua glicose e proteína e secretam substâncias que destroem músculos e gordura. Se você perdeu 5 quilos ou mais em 3 meses sem motivo aparente, isso é uma situação de emergência. Se acrescentar a coceira, o quadro fica praticamente definitivo. O que você deve investigar? Exame físico completo, tomografia computadorizada de corpo inteiro com contraste, marcadores tumorais, hemograma completo, endoscopia digestiva alta, colonoscopia. Sinal número 7. Coceira acompanhada de aumento dos gânglios linfáticos. Você tem gânglios linfáticos no pescoço, sob o maxilar, nas axilas e na virilha. Eles aumentaram de tamanho, estão endurecidos. Não doem. Gânglios linfáticos aumentados e indolores junto com coceira indicam linfoma ou metástase de câncer. Lembre-se, se os gânglios linfáticos doem, geralmente é mais provável que seja uma infecção ou inflamação, nada assustador. Mas se os gânglios linfáticos aumentaram, estão endurecidos e não doem, isso é câncer. No linfoma, geralmente essa combinação está presente: coceira, gânglios linfáticos aumentados, suor noturno, febre leve e temperatura corporal entre 37 a 37,5. O que fazer? Faça uma biópsia do gânglio linfático. Só assim é possível saber exatamente o que é. Agora, o mais importante é,
Se você tem esses sintomas, o que deve fazer, o primeiro passo é não entrar em pânico, mas também não ignore. Coceira nem sempre é câncer. Pode ser diabetes, problemas de tireoide, insuficiência renal ou alergia, mas é necessário descartar o câncer. O segundo passo é ir ao médico amanhã, mas não vá ao clínico geral. Ele só vai te receitar uma pomada e te mandar para casa. Vá direto a um dermatologista ou oncologista e diga: faz mais de 2 semanas que tenho uma coceira inexplicável. Preciso de um exame completo. O terceiro passo é insistir nos exames. Pelo menos estes: hemograma completo, bioquímica, bilirrubina, AST, ALT, creatinina, ureia e glicose. Marcadores tumorais como PSA, CA19 para os homens, CA125 para as mulheres, ultrassom abdominal e dos gânglios linfáticos, fluoroscopia ou tomografia computadorizada dos pulmões se houver suspeita. Tomografia computadorizada de corpo inteiro com contraste. O quarto passo é não acreditar se disserem que é por causa da idade. Coceira em qualquer idade não é normal. Isso é sempre um sinal de um problema sério. Se o médico for negligente, procure outro médico. Sua vida está em suas próprias mãos. E agora uma informação importante. Existem tipos de coceira que não são câncer. Também existe coceira causada por ressecamento da pele. No inverno, quando a umidade está baixa, ela aparece junto com descamação da pele. Também melhora após o uso de creme hidratante. Também existe coceira causada por alergia. Ela apresenta erupções cutâneas e manchas vermelhas. Aparece após o contato com o alérgeno e melhora com antihistamínicos. Também existe coceira causada por diabetes. Geralmente ocorre na virilha, nas pernas, acompanhada de sede, urinação frequente e níveis elevados de açúcar no sangue. Também existe coceira causada pelos rins, inchaço no rosto pela manhã, urina turva, alterações nos exames de urina e coceira causada pela tireoide acompanhada de fadiga, ganho ou perda de peso e alteração nos batimentos cardíacos. Como identificar uma coceira perigosa? A coceira perigosa dura mais de 2 semanas. Não melhora com medicamentos comuns. A situação piora com o tempo. Isso impede o sono. É acompanhada por outros sintomas como perda de peso, fraqueza, febre e aumento dos gânglios linfáticos. Se você responder sim a pelo menos uma das coisas que mencionei, deve procurar um médico. Quero contar mais uma história e depois passaremos para a lista de verificação que quero lhe entregar. Um senhor de 62 anos, não vou dizer o nome dele. 6 meses atrás ele sentia coceira nas costas. Ele achava que era alergia ao novo sabão em pó. A esposa dele o obrigou a vir até mim. Eu o examinei e a pele dele estava limpa, sem erupções cutâneas. Perguntei se ele tinha perdido peso. Ele disse que sim, cerca de 3 quilos em 1 mês. Mas estou com coceira, então fico nervoso e meu apetite diminuiu. Enviei para teste. 1 semana depois, diagnosticamos como linfoma de Hodgkin em estágio 2. Você sabe o que isso significa? Recebemos no prazo. Quimioterapia, radioterapia. Ele precisou de mais 1 ano para se recuperar completamente. Ele está vivo agora. Ele aproveita a vida. Se tivesse acontecido 6 meses depois, teria sido tarde demais. Você entende? A detecção precoce salva vidas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o câncer em estágio 1 é curável em 90% dos casos. Câncer em estágio 2 em até 70% dos casos. O câncer em estágio 3 é curável em 30% dos casos. A quarta etapa representa apenas 5%, a diferença entre a vida e a morte, com apenas alguns meses de idade. Aqueles meses em que você ignorou os sintomas e agora eu quero te dar uma lista de verificação. Escrever, guarde-o, faça o teste agora mesmo. Lista de verificação para rastreio de câncer. Você deve responder a estas perguntas com sim ou não. Você tem coceira há mais de 2 semanas? Os antihistamínicos aliviam a coceira ou não? A coceira à noite tem atrapalhado seu sono? Você perdeu peso nos últimos 3 meses sem fazer dieta? Sua pele ou seus olhos estão amarelados? Seus gânglios linfáticos aumentaram de tamanho? Você sente fraqueza e cansaço constantes? Você tem febre entre 37 e 37,5 graus sem estar resfriado? Você sua tanto à noite que precisa trocar de roupa? A cor, a consistência ou a limpeza das suas fezes mudou? Se você respondeu sim a 2 ou mais perguntas, vá ao médico amanhã mesmo, sem demora. Se foram 4 ou mais, isso é uma situação de emergência. Solicite imediatamente um exame completo.
E agora, o que devemos fazer para prevenir e reduzir os riscos? A regra número 1 é fazer exames regulares após os 50 anos. Pelo menos uma vez por ano, incluindo hemograma completo, bioquímica, ultrassom abdominal e, para as mulheres, fluoroscopia, mamografia e exame com um ginecologista especialista. Para os homens é necessário um exame de PSA e uma consulta com um urologista. Recomenda-se a realização de uma colonoscopia a cada 5 anos para todas as pessoas com mais de 50 anos de idade. Isso salva vidas. O câncer de cólon em estágio 0 é tratado com colonoscopia. O médico simplesmente remove o pólipo e pronto. Você ficará saudável. Regra número 2. Cuide da sua pele. Qualquer pinta, mancha ou ferida nova que não cicatrize deve ser mostrada a um dermatologista. O melanoma, ou câncer de pele, é um dos tipos de câncer mais agressivos, mas tem 100% de chance de cura em seus estágios iniciais. Regra número 3. Estilo de vida saudável e não fumar. Fumar aumenta o risco de câncer em 20 vezes. Limite o consumo de álcool, especialmente bebidas destiladas. Alimente-se corretamente. Regra número 4. Escute o seu corpo. Qualquer sintoma incomum que dure mais de 2 semanas é motivo para consultar um médico. Nada acontece dessa forma. O corpo sempre dá sinais. E eu quero dizer algo importante. Eu entendo que você esteja com medo. Medo de ir ao médico. Medo de fazer uma prova. Medo de ouvir o diagnóstico. Isso não é só para você. Todo mundo tem o mesmo problema. Mas sabe o que é ainda mais assustador? Perda de tempo. O câncer não é uma sentença de morte se for detectado precocemente. A medicina moderna faz milagres, mas os milagres só são possíveis nos estágios iniciais. Eu já vi pessoas vencerem o câncer 10, 20, 30 anos após o tratamento. Eles estão vivendo suas vidas plenamente, mas também vi pessoas que chegaram tarde demais, quando não havia mais nada a ser feito. Isso é assustador, é doloroso, porque era evitável. Não seja uma daquelas pessoas que ignora os sintomas. Cuide de si mesmo, da sua família, dos seus filhos, dos seus netos. Eles precisam de você. Eles querem você saudável. Por isso, por favor, se você tiver até mesmo um dos sintomas que mencionei, não adie nem até amanhã. Diga que o doutor disse que você precisa ser examinado. Se necessário, mostre estes vídeos ao seu médico também. E, acima de tudo, não ignore. Sua vida está em suas próprias mãos. Se este vídeo foi útil, curta. O algoritmo vai mostrar para outras pessoas também. Você pode salvar a vida de alguém. Inscreva-se no canal. Muitas outras informações importantes sobre saúde estão a caminho. E o mais importante, compartilhe este vídeo com seus familiares, especialmente com seus pais mais velhos. Pode salvar a vida deles. E escreva nos comentários se você costuma adiar ou ignorar os sintomas. Vamos discutir. Lembre-se, o diagnóstico precoce salva vidas. Não ignore os sinais do seu corpo. Cuide-se. Seja saudável. Viva uma vida longa e feliz. Obrigado por me acompanhar até o final do vídeo. Por favor, assista também a estes vídeos para mais informações. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus